Olá, amigos. Vou começar hoje sobre o Fortaleza, categoria de bases. Ou melhor, um atleta, o Arthur, que é uma ala esquerda, fez o vestibular e passou. Foi aprovado em primeiro lugar. Fez o vestibular de Engenharia Civil na Universidade de Fortaleza, Unifor. Parabéns, né? Porque não é só jogar futebol, é ter o conhecimento. Então eu recordo que quando eu fui observador técnico do Cruzeiro, na época do Faustão, nós criamos uma escola praticamente, de primeiro e segundo grau, ensino médio e fundamental, e deu certo. Hoje eu não sei, porque há muito tempo que eu não frequento essa categoria de base. Algumas vezes a gente faz algumas visitas para fazer uma referência, como está, né? Mas parabéns, viu, Fortaleza, como se diz aí, foi fantástico esse exemplo que está dando, né? Não é só jogar futebol. Falando do Cruzeiro da base, sub-20, foi campeão mineiro. Como vocês estão vendo aí a comemoração, a foto, enfim. E também vai disputar a final da Copa Brasil contra o Grêmio, no Mineirão. Então o trabalho que está sendo feito à base tem que ser provado passando jogadores para a base. Eu acho que o profissional, o time titular, o elenco do Cruzeiro deve, às vezes, uma ou duas vezes, treinar, fazer um coletivo com a base, para o próprio treinador acompanhar a crescente dessa base, né? Que é o sub-20, que praticamente está um pé no profissional. Parabéns pela conquista e domingo tem essa final. E sobre o time principal, tem um jogo dificílimo contra o Cuiabá. E o Cruzeiro tem 13 jogos pela frente. Se não me engano, ele tem 6 jogos em casa, 7 jogos fora. Olha a tabela. Ele se encontra ainda na segunda página, que é um terrorismo danado. Eu penso da seguinte forma, é um momento muito de usar o equilíbrio, a psicologia. A meta do Cruzeiro é Cuiabá, primeiro. Aí, como se diz, com um equilíbrio e técnica, e um dia de cada vez, como a gente sempre tem essa frase. É a mesma coisa, o Cruzeiro não adianta ficar projetando 13 jogos, tem que ganhar 6 de casa e empate fora, não. Ele tem de fazer o jogo de cada vez. A bola da vez é o Cuiabá. Um pontinho lá não é ruim, eu digo, não é bom, mas também não é tão ruim. O ideal seria pontuar bem, com 3 pontos. Tem 13 jogos, 6 em casa e 7 fora. O Cruzeiro tem tudo para sair desse terrorismo que está se fazendo, né? Que futebol é isso? É imprevisível, ninguém sabe. É altamente imprevisível a modalidade de futebol. E o nosso Vila Nova, glorioso Vila, hein? 3-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Excelentes resultados. Se tivesse feito esses 2 jogos que o Vila jogou em casa, tivesse pontuado melhor, deixou de ganhar 4 pontos. Mas é hoje, é o dia de cada vez. Ele tem... Dentro de casa, o Vila vai jogar com o Atlético Goianiense, com Londrina e Ceará. Fora, Tombense, Vitória, ABC. Então vocês estão vendo a tabela, classificação. Isso, o Vila continua naquele mesmo esquema que eu venho falando. Depende, por enquanto, só dele. Não deixa chegar ao ponto de depender de terceiros, não, que futebol é altamente previsível. Eu tenho certeza que o Vila vai retornar à Série A, passo a passo. Faltam 3 jogos em casa, 4 jogos fora, 7 jogos. Um abraço aos torcedores. Eu tenho um carinho enorme pelo Vila, pela campanha que nós fizemos lá, 77, 78, colocando o Vila no Brasileirão. E hoje a gente está torcendo para que o Vila possa retornar para a Série A. Um abraço a todos. Não se esqueçam, se inscrevam. Toninho Almeida Esporte. Um abraço, com Deus sempre no comando. Avante, Vila!